Jai Jai! Dando continuidade ao nosso estudo de chakras, hoje vamos falar do Swadhisthana, que é o segundo chakra, né? Que está relacionado à parte do genital, no caso, né? Que é a morada de si mesmo. É bonita a tradução, né? Morada de si mesmo. Ele enxerga-se morando, né? Um primeiro movimento de realização de Kundalini. E ele, como ele fica na região genitália, né, no plexo gástrico, né, acho que é assim que fala, hipogástrico, ele está relacionado a nossas emoções de uma forma muito mais profunda também, que eu vou dizer ali na frente, né? Ele tem 6 pétalas, né, que são as modificações mentais dos Vrits, de novo, que eu estava explicando, né, que tem a ver com afeto, a desconfiança, desdém, ilusão, destrutividade, a pessoa ser destrutiva e impiedade, né? Então, esses padrões mentais, eles são modificados a partir desse chakra. Ele começa a ter esse movimento de refinamento. Ele vai colocando isso para fora, vai levando isso, colocando isso de uma forma clara, porque você não consegue enxergar o que você não vê. Não é? Acho que é bem lógico isso, né? Então, para que você enxergue, isso tem que ser expurgado, né? Tem que ser colocado para fora, tem que ser colocado de forma clara para que você possa realmente enxergar isso. Então, dentro disso, o tátua, né, o elemento em que ele está relacionado é a água. Então, estamos falando do chakra das emoções, emocional. É o chakra que faz com que a gente cresça. Eu sempre explico isso. E evolução espiritual é reforma íntima, né? Nós somos basicamente água, né? Um planeta de 3/4 de água que nós vivemos, em que o homem é parte água, tudo é parte água, até o bronze tem a sua água, né? E se tirar toda a água de qualquer coisa, ela vira pó. É simplesmente isso. Tudo tem um nível de umidade, né? Então ele está relacionado muitas vezes não, está relacionado ao paladar. Estão falando da água, estão falando do gosto, da sensibilidade, do paladar, que tem ligação diretamente com a lua, já que a gente está falando da água, estão falando dos ciclos das marés, de movimentar as emoções, de movimentar o nosso ser nesse sentido. As emoções, elas vão ser sempre trabalhadas através desse chakra. E independente de que você esteja trabalhando sobre outro chakra, ele vai passar por isso. Porque é um movimento, né? Kundalini é um movimento em continuidade, que eu já estava explicando para vocês. Energia não pode ficar parada. Ela tem que se movimentar. Ela vai dar mais ênfase, ela vai ter um ponto, como se tivesse uma linha de chegada dentro de uma corrida de Fórmula 1, de aquelas corridas redondas americanas, como chama isso? Aquelas corridas race, Fórmula Indy, que você fica ali, mas você sabe que tem aquela linha de chegada, aquele é o ponto em que há uma convergência. Então, o ponto de convergência para trabalhar as emoções muitas vezes está ligado a esse chakra. Nós respiramos a cada 15 minutos por hora nesse elemento. Então, durante uma hora, durante 15 minutos, os teus nandis, Inda, Mingala, as tuas narinas, elas vão respirar, teu pulmão, lembramos que temos pulmão direito e esquerdo, né? Eles se repartem nesse padrão energético. A gente respira às vezes pela narina direita, ao pulmão direito, ao esquerdo, e isso vai liberar uma energia diferenciada, né? Então essa relação com a água, com a lua, com a psique, está muito envolvida quando você está baseado nesse segundo chakra, né? Então ele está ligado a uma divindade muito específica, que é o Senhor Vishnu, que é o mantenedor, né? É o Senhor que conserva, preserva, né? Ele é a fonte do conhecimento espiritual, é o conhecimento mais elevado, né? Que penetra em tudo que existe. É o universo mantido pelo seu poder, sua qualidade, né? Vishnu é a encarnação dos princípios mais corretos. A gente fala sobre as várias encarnações de Vishnu, né? Fala lá de Varuna, você fala lá do meu Senhor Rama, fala do meu Senhor Buda, que é considerado, para algumas tradições, também uma reencarnação de Vishnu. Meu Senhor Nishinradeva, bom, o Senhor Chaitanya, né? Muitas vezes também, que é considerado o avatar dourado, dependendo da tradição. E eles trazem a renovação do conhecimento espiritual. Por isso, muitas vezes, o conhecimento espiritual ele nasce de Vishnu. Ele nasce desse
padrão vibracional em que Vishnu se manifesta. Um mantra, para nós entrarmos em conexão com esse chakra, é o Vam, ok? Que é uma meditação que nos usa relacionado ao som da água. É um mantra que intensifica o movimento de fluidez do corpo. Quando você fica lá repetindo, lang, 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 você movimenta a fluidez do teu organismo. Do mesmo jeito que a lua te influencia as marés, o Lan, ele vai influenciar o teu corpo físico diretamente. Então, na meditação, você vai enxergar o quê? Primeira cor, laranja, né? Estamos falando de um chakra, o segundo chakra está relacionado à cor laranja. Ele, na verdade, você vai trabalhar com pedras tipo a calcita laranja, pedra da lua, coralina laranja, né? O âmbar. Essas pedras têm conexão diretamente com esse padrão vibracional a nível material. Por isso que eu falo da cor, né, que é um padrão vibracional, cor, um padrão físico, que é o caso das pedras, e a questão da meditação, que é você focar na cor laranja, cantando, desculpa, eu estou no outro mantra, meditando e, ao mesmo tempo, você direcionando ao chakra dentro das tuas genitálias, que no caso seria aqui, no caso de Myasura Manasa. Então, o plexo hipogástrico, ele vai ficar mais acentuado a energia nesse sentido, né? Esse é o chakra que as pessoas se comportam, buscam se encontrar, muitas vezes, no plano astral, né? É o espaço entre o céu e a terra. Diversão, fantasia, ciúmes, misericórdia também ao mesmo tempo. A alegria em companhia, na companhia de outras pessoas, se torna mais pleno para essas pessoas, né? A água se conecta com a vida através desse chakra. E então a gente consegue ter um comportamento mais fluido emocionalmente. E isso ocorre quando a gente começa a trabalhar com esse chakra, essa fluidez das nossas emoções começam a se nivelar depois dos 7 anos que a gente já conseguiu essa estabilidade, essa base, né, de constituir a nossa psique. Ele tem muitas vezes relação com a família, né, com a sexualidade, com a fantasia, com a procriação. Ele está falando sempre família, né? Nesse sentido, né? Está falando sobre a questão sexual, ele está te falando sobre a questão da união familiar, sabe? Sobre a continuidade da vida, a fertilidade, né? Nesse chakra se inicia e se estabelece a sua identidade sexual, de atrair o parceiro, né? É aqui, na verdade, entre os 7 e 14 anos mais ou menos, é quando você faz a sua definição a nível de sexualidade. Então ele está baseado muitas vezes nesse chakra. Se você é um adulto e tem muito questionamento sobre essa questão, você está preso nessa idade ainda, espiritual, nesse sentido. Nesse chakra a gente consegue identificar as nossas qualidades de parceiro, de identidade sexual, né? Os objetivos de se encontrar, os desejos, fantasias de natureza sexual e criativa, a arte, a música, sabe, poesia, são as coisas atraentes, a beleza de sensação emocional. A pessoa busca essa sensação, né? Uma busca de prazer pelo paladar também. São pessoas que adoram comer, ou às vezes odeiam também, né? Porque eles estão muito distantes nessa idade. Como a gente está falando de crianças de 8 a 14 anos, na verdade, eu falei de 7, né, mas é de 8 a 14 anos, a gente vai encontrar essa base do comportamento que a gente chama de comportamento borboleta. Querendo sempre beleza, fletando como se fosse uma flor na vida, cheirando outras, muitas vezes, né, se divertindo, fantasiando muitas questões sexuais, passa pela cabeça entre os 8 e 14 anos. E você que está me ouvindo, você sabe disso. Todo mundo está refletindo, será que eu pensava assim nessa idade? Será que eu penso nisso agora, adulto? É porque esse movimento de Kundalini, esse movimento emocional, esse movimento biofísico, bioquímico, ele precisa continuar a evolução. Quando a gente fala de autorrealização, de evolução, de conhecimento, a gente está falando de evolução, né? A gente tem que encontrar esses princípios, porque uma pessoa dessas que está nesse ponto, muitas vezes ela vive um estado vazio, de ausência de propósito.
que é que a gente fala que o adolescente, ele não sabe o que quer. É isso que você reconhece. Ah, ele não sabe o que quer, porque ele está vazio ainda, ele não tem propósito, ele acabou de sair da sua primeira constituição psíquica, entre os 7 anos, agora entrou entre os 8 e 14 anos e está tentando se identificar, está tentando entender. E a mente dessa pessoa muitas vezes fica negativada, porque ela está em conflito, a criança ainda, tentando se entender, ela fica negativada, às vezes fica tendenciosa para o masculino do pai, para o feminino da mãe, ela está perdida, sabe? Então, nenhum entusiasmo, nada agrada a ela. Muitas vezes de um pessimismo, às vezes até tendência suicida. Isso acontece também. Muitas vezes a gente reconhece isso com 15 anos, mas está ali na faixa mais ou menos, né? Porque a questão de muita inveja, de ciúmes, ansiedade, ela se torna muito autodestrutiva, né? Podendo também inventar histórias, mentiras, companhias que diminuem a sua autoestima, né? De forma a buscar mais atenção. Ela está buscando atenção, ela está gritando atenção, porque ela está perdida, está com pensamentos que estão muitas vezes dominando. Se você se enxerga assim, você vê que você, independente da idade, você está precisando continuar esse movimento de compreensão sobre si próprio, autoconhecimento. Isso aqui é um estudo profundo profundo não, eu considero básico, né? Algumas pessoas falam que é profundo porque ainda não começaram a nadar. Quando vocês nadarem, vocês vão ver que a questão é muito mais profunda, que é que a gente vai falar em outros cursos, em outros estudos. Como esse é o estudo básico, a ideia não é penetrar muito, tá bom? Os principais aspectos que essa pessoa realiza, os principais pontos têm a ver com a sexualidade, tá? Com a criatividade, com fantasia. Ela tem muitas fantasias na cabeça relacionadas à família, à vida, né? Igual a criança, menina, né? Começa a ver, não, eu vou casar, vou ter filhos. Isso acontece nessa idade. Porque ela pensa muito na questão da procriação, a questão da sexualidade. Ela não está resolvida dentro dela. O que leva a nós a importância de proteger nossas crianças. Porque é uma idade muito importante para que ela se torne o que ela pode ser de melhor. E se você não toma atenção a isso, é o momento em que a criança se perde. Precisamos entender qual é o ritmo que a criança está. Tanto a criança que nós estamos falando, nossos filhos, as crianças que nós conhecemos, como a nossa criança interior. A gente fala de criança interior porque ela não passou por isso de uma forma muitas vezes consciente. O sentido dela é o paladar. Você vê que criança tem mania de colocar tudo na boca? Quer experimentar o mundo. É igual você quer. Sabe? Às vezes você gosta muito de comer coisas requintadas, às vezes preso um pouco nisso. No paladar, na satisfação, sabe? No desejo, na alegria, nesse sentido. Tá? Os principais problemas que as pessoas normalmente passam são cálculos de bile, né? Infecções renais, infecções de próstata, infecções de bexiga, problemas de fertilidade, infecção, né? Porque ela não está bem, ela está desequilibrada. Ela precisa enxergar isso, o que ela está passando no segundo chakra, de uma forma bem profunda, para que ela possa se libertar. Ela precisa se libertar daquilo. Ela precisa realmente se encontrar nesse sentido. Então os medos acabam acontecendo, medos relacionados a dinheiro, né? O sentimento de desvalorização, emoções reprimidas, a pessoa está muito reprimida, ela está presa nesse chakra, né? É muita sexualidade, muito pensamento negativo, ela está presa, e você está me ouvindo falando assim, mas ele está falando de crianças de 8 a 14 anos, é sério? Não, eu estou falando de crianças e estou falando de você. Eu estou falando que nessa idade nós passamos obrigatoriamente por essas situações. Só que muitas vezes ficamos presos, né? A gente não consegue ir além, né? É um chakra que tem muita dificuldade em reação emotivas, ele é muito imaturo. É que a gente vê nos adolescentes, maturidade. É natural que isso ocorra, mas nós temos que avançar, né? Isso é uma etapa de nossa vida. Não deve ser a conclusão dela, né? O distúrbio ocorre quando as pessoas não conseguem ver ou entender como superar seus problemas, né? No sentido de se sentirem impotentes nesse chakra. O segundo chakra, ele é o começo do movimento de Kundalini. Nele, nós começamos a movimentar. O básico, o primeiro chakra, ele é onde está a energia de ascensão. Ali é a base, entendeu? Ali para cima começa o movimento. Então a gente já começou o primeiro movimento, que é entrar no segundo chakra. E agora vamos entrar no terceiro movimento, entrar no terceiro chakra, no Manipura. Tá bom?
Jai Jai, minhas mais humildes reverências, e mande suas dúvidas. A gente vai ter ainda uma aula só para tirar dúvidas. Básicas, né? Porque o curso avançado vocês têm que estudar também. Jai Jai.